Então, tudo bem? Eu quero conversar hoje com vocês a respeito de um assunto que é muito tenso, bem complicado e sofrido até. A respeito de filhos, mas um tipo de filho um pouquinho diferente daquilo que habitualmente nós vivenciamos e desejamos. Aquele filho que, quando adulto, se torna extremamente frio, calculista, arrogante, distante, manipulador e até mesmo abusador. Conhece alguém assim? Você tem essa experiência? Conhece alguém que vivencia essa experiência? Então, vamos lá, vamos conversar a respeito desse assunto e vamos entender o que é isso, como conviver com isso e se tem como nós resolvermos essa questão. Vamos lá? Bom, gente, quem não me conhece, me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Hoje aqui no canal Falando Sobre Você, a conversa vai ser sobre filhos narcisistas. Quem são eles? Como lidar com eles? Por que eles são assim? De que maneira lidar e ter uma relação com um filho narcisista? Primeiramente, a gente tem que fazer um breve entendimento, né? O narcisista, ele é extremamente arrogante, prepotente, ele é um ser que se acha ao máximo, acha que é o melhor em tudo. Ele é aquele que sabe de todas as coisas, ele é agressivo muitas vezes. Existem vários tipos de narcisistas, né? Nós estamos falando assim do mais clássico, mais comum, né? Do tipo narcisista. Então, esse tipo de pessoa não tem uma afetividade, ele não ama, ele não sabe amar, ele não consegue fazer essa relação, essa troca de sentimento. Então, como que ele se tornou assim, né? Como que ele acabou se tornando, ele nasceu assim? Como é que funciona isso? Bom, antes da gente continuar, dê um like aí no vídeo, a gente acaba se envolvendo com o assunto e depois esquece. Dê um like aí no vídeo, ajude ele a crescer, a se desenvolver, passar para muitas outras pessoas, né? Assinem o canal está crescendo, todos os dias temos mais e mais inscritos, isso está sendo muito bom, me sinto muito bem, porque é uma demonstração de que os assuntos são relevantes, o YouTube está mandando o canal para todo mundo. Então, por favor, está assistindo? Faça isso, dê o seu like e assine o canal. Vamos voltar então. Como é que surge um narcisista, né? Lá na nossa criação, né, quanto crianças pequenininhas, nós somos recém-nascidos e somos extremamente narcisistas, né? Nós somos muito egoístas, nós estamos voltados apenas para nós e as nossas necessidades. Então, nós não paramos para pensar enquanto bebê, não para-se para pensar se a mamãe está cansada, o papai está irritado, se estão trabalhando muito, se dormiram ou não dormiram. Não, as minhas necessidades, elas têm que ser supridas. Então, eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou fazer de tudo para que me deem atenção, me deem o colo, me matem a fome, me sacia a fome, tira aquela roupa suja, enfim. Esse momento da nossa vida, ele é assim naturalmente. E é importante isso existir pela sobrevivência do ser humano. Então, quando nenês, nós somos egoístas, né? Agora, o transcorrer disso, como é que é essa situação dessa criança? Como é que acontece essa relação de pais e filho? Existe a necessidade de limites. Nos primeiros 4, 5 meses de uma criança, a vida em volta está toda focada nela. Só que a partir do momento
em que ela não tem mais aquela necessidade gritante de ser atendida constantemente, que começa ali pelo 5º mês de vida, a criança é que tem que aprender a lidar com esse meio onde ela se encontra, ou seja, os ditos limites precisam surgir, né? Então é necessário que a criança passe a ter esse entendimento, por mais que seja instintivo e não a nível mental, de que existe o horário de dormir, o horário de mamar, o horário dela pedir a atenção. Ela tem que entender que mamãe tem outras atividades, papai tem outras atividades, que a vida não é só ela, existem outras pessoas. E muitas vezes essa família já tem outros filhos, então é importante também essa criança começar a entender que outros seres necessitam desse papai e dessa mamãe e que não é somente ele. Então, esses limites que são dados para a criança a partir do 5º mês de vida é essencial. A criança sai desse estágio egoísta, narcisista, natural, para um outro momento da vida, que é a percepção do todo. Então, ela deixa de ser o centro da atenção. Quanto mais ela vai crescendo, ela vai recebendo mais limites. Ao mesmo tempo em que ela começa a receber mais limites, também é dado a ela alguns deveres, não só direitos. Então é importante que a criança cresça, tenha lá os seus 5 anos de idade, 6 anos de idade, ela cresça entendendo e compreendendo a necessidade de cuidar daquilo que é seu. Então ela cuidar dos seus brinquedinhos, cuidar dos seus livrinhos, cuidar do seu quarto, deixar o seu quarto arrumadinho. Então, a mãe, o pai, a pessoa que está ali, o adulto que está ali cuidando dessa criança, passar essa mensagem para essa criança. Fazer junto com ela essas atividades, esses cuidados. Mostrar a importância de cuidar daquilo que é seu, aquilo que representa ela mesma. O cuidado consigo mesmo, a criança começar a aprender a escovar os seus dentes, tomar o seu banho, escovar o seu cabelo, ver a sua roupinha está ali, é uma roupinha novinha, é uma roupinha limpinha. Então, tudo isso é importante. Desculpa, gente. Tudo isso é importante para o desenvolvimento desta criança. Então, no momento em que a criança começa a ter esses ensinamentos por parte dos adultos, ela vai criando uma percepção de vida e vai fazendo um entendimento de que ela não é o centro das atenções, ela tem que ter cuidado com suas coisas, consequentemente, cuidado com as coisas do outro também. Então, é um ser que vai crescer com uma estrutura de personalidade mais saudável, pegando exclusivamente a criação, a educação familiar. Nós temos aí também a questão de temperamento, nós temos que cada um tem o seu, nós temos também as questões genéticas, cada um traz a sua genética, né? Então, são um conjunto de situações que vão formar esta personalidade. Mas a criação, a mensagem passada para o filho é primordial. A questão do passar aquela mensagem das coisas positivas, né? Então, um filho fez algo bom, algo bonito, então salienta aquilo como algo bom, algo bonito. Mas muitos pais, quando a criança faz uma coisa errada, uma coisa que fez um prejuízo a si ou um prejuízo ao outro, não falam, deixa assim, vai lá e passa a mão por cima. Não, a criança tem que entender o erro cometido. Faz parte da sua criação, do seu desenvolvimento. A criança muitas vezes faz coisas erradas exatamente para ver
o quanto o adulto vai ou não limitá-la, vai ou não explicar o erro cometido, ajudá-la a fazer esse entendimento. Então, ao longo do seu crescimento, é importante o adulto mostrar para a criança o certo e o errado. Não é massacrar a criança pelo erro cometido, mas mostrar a ela o que houve de erro e mostrar para ela a possibilidade de algo positivo e fazer ela pensar sobre isso, refletir sobre isso. Outra questão importante também é quanto ao que as crianças fazem. Né? Então, muitos pais, o que infelizmente acontece? Por frustrações pessoais, engrandecem aquilo que os filhos fazem. Hoje em dia, pelos meios virtuais, existe, infelizmente, a questão de a criança fez um desenho bonito, os pais vão lá e postam em tudo quanto é lugar. Ai, meu filho vai ser um grande desenhista. A criança começa um curso de balé. Ai, a minha filha vai ser uma bailarina. O filho fez um bonequinho, construiu um robozinho. Ai, meu filho vai ser um grande engenheiro em robótica. E assim vai. Então, ou esportista, né? Se faz muito isso com o esportista, ou meninas que são muito bonitas e as mães ou os pais colocam a menina em posição de quase um adulto, né? Pinturas, roupinhas, desfiles e faz, ou seja, aquela criança carrega nela um peso muito grande de suprir as frustrações dos seus pais. Então, esse engrandecimento que se faz em atitudes de crianças, de conquistas de crianças, é um prejuízo muito grande a elas. Então, a gente tem que ver a medida certa de elogiar uma criança e a medida certa de não expô-las às situações que são mais para uma satisfação do adulto do que da criança. É complicado criar, não existe manual, né? É complicado, né? É complexo criar um ser humano, né? Busca-se de todas as maneiras e muitas vezes se perde no meio do caminho. Mas é importante ter esses conhecimentos, essas informações. Então, no momento em que eu engrandeço demais, eu exponho com uma grandiosidade os feitos do meu filho, eu estou dizendo para ele o que? Você é o máximo, você é tudo de bom, você é o melhor. Então, essa criança crescendo com essa informação, ela passa realmente a acreditar que ela é o máximo. Ela passa a acreditar que ela realmente é tudo de bom. E aquele pai, aquela mãe que engrandeceu, acaba sempre fazendo tudo pelo seu filho, para que ele seja cada vez maior, faz o quê? Com que ele crie aquela mentalidade, aquela ilusão de que além de ele ser o máximo, ainda fazem tudo por ele. Então esse cuidado tem que se ter, porque aí nesse momento nós estamos talvez criando um serzinho narcisista. Sabe aquele bebezinho que recebia tudo lá nos primeiros meses de vida por uma necessidade fisiológica e real? Então, aquela criança, se os pais mantiverem essa relação de suprir todas as suas necessidades, engrandecer tudo o tempo inteiro que essa criança faz e não dar limites a ela ao longo desse crescimento e desenvolvimento, a tendência é essa criança acreditar nisso tudo e levar isso para o meio social. Então, ela é o máximo, ela é a melhor, ela vai levar esse tipo de comportamento para as relações na escola, onde ela vai querer ser a melhor, ela vai humilhar os demais, ela vai observar as emoções dos seus coleguinhas e ver aqueles que são mais frágeis e vai jogar com isso, vai ser agressiva para conquistar e conseguir as coisas, vai ameaçar outros coleguinhas porque aprende que ameaçando consegue, vai manipular
as professoras, os adultos, porque assim ela aprendeu. Então, esse cuidado nós temos que ter nessa educação. Ser narcisista não é só por isso. Tá? Pegando a questão da educação dos filhos como um fator forte e presente na vida de um narcisista. Então, como eu disse antes, existem outros fatores que influenciam, mas a educação ela é primordial. Então, é importante nós termos na educação de uma criança limites, afeto, muito amor, muito carinho, mas os limites são essenciais. A informação, ser o modelo adequado, não adianta dizer a uma criança uma coisa e fazer outra totalmente diferente. Criança pega tudo, capta tudo. Então, tudo ao redor dessa criança vai ter uma representação. Nós temos situações familiares onde os pais têm uma relação conturbada, existe violência, existe agressão. Nós temos separações conturbadas, nós temos relação de submissão, nós temos problemas financeiros. Tudo isso na vida de uma criança vai ter um significado muito importante para ela e ela vai fazer uma leitura diferente a respeito daquilo. E cada criança tem a sua forma, tem o seu jeito de ser. Então, para uma criança, a separação conturbada dos pais pode não ser nada, para outra vai ser muito prejudicial. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós lidamos com crianças, com a educação de uma criança, porque isso vai significar, vai representar aquilo que ele vai levar para a sua vida adulta. Nós temos que ter um olhar bem delicado em relação a crianças que manifestam esses comportamentos mais arrogantes, mais prepotentes, manipuladores. Quanto menor essa criança e quanto mais cedo se observa esse tipo de comportamento, mais nós conseguimos fazer com que ela tenha entendimento disso e consiga lidar de forma positiva com esse seu jeito de ser. As crianças costumam seguir exemplos. Como eu disse antes, nós precisamos ser o bom exemplo. Né? Aquilo que dizemos seja exatamente aquilo que fazemos. Então, muitas crianças seguem um modelo de pai ou de mãe. Muitas relações familiares trazem um genitor mais amável, um outro mais frio e calculista. A criança, para se proteger daquela relação, ela vai se identificar com o pai ou com a mãe. E essa identificação pode fazer com que se identifique com aquele que é mais perverso, aquele que é mais maldoso, aquele que talvez possa vir a ser também um pai ou uma mãe narcisista. E a criança copia aquele modelo. Então, é muita complexidade, são muitos fatores que nós vamos procurar trazer em próximo vídeo, porque num só não vai ser possível. Nós temos muita coisa a falar a respeito de filhos narcisistas e como lidar com eles, como é a sua criação, como eles surgem. Então, nós vamos, nesse vídeo, dar uma paradinha aqui e vamos continuar no próximo, para não ficar muito longo o vídeo e acabar ficando cansativo, né? Então, convido você a assistir o próximo vídeo a respeito de filhos narcisistas, que teremos mais conteúdo. Gostou até aqui? Assine o canal, se não fez ainda, dê um like no vídeo, comente, faça algum comentário, como é que você vê a criação dos seus filhos, conhece alguém que tenha filhos assim mais
com um ar mais narcisista, comente, qualquer comentário vai ser respondido e pode se tornar um próximo vídeo. E compartilhe o vídeo se você estiver gostando, pois muitas pessoas convivem ou têm filhos assim e não se dão conta e apenas ficam naquela preocupação de que tem alguma coisa estranha ali, mas não conseguem compreender que talvez estejam lidando com um filho narcisista. Bom, pessoal, vamos lá para o próximo vídeo então. Um beijo e até lá!